Estúdio COP30 conversa hoje com a secretária de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, embaixadora Tatiana Rosito. O financiamento climático é um tema estratégico e, ao mesmo tempo, desafiador nas negociações internacionais sobre mudança do clima. Quem paga a conta da transição para uma economia de baixo carbono? Na COP30, em Belém do Pará, o Brasil, anfitrião da conferência, tem a oportunidade de se posicionar como protagonista na construção de soluções que conciliem desenvolvimento sustentável, justiça climática e novas formas de cooperação internacional. Fique com a gente, o Estúdio COP30 está só começando. Embaixadora, obrigada pela presença aqui hoje. Obrigada pelo convite, Karine, é um prazer. Prazer é todo nosso. Olha, um aspecto fundamental no combate aos efeitos das mudanças climáticas no planeta é o volume de recursos destinados para este fim. Sem financiamento, as ações de mitigação simplesmente não são possíveis. Embaixadora, para a gente entender melhor o que está em jogo, a Graziele Bezerra explica melhor o assunto na reportagem. Vamos ver. O combate às mudanças climáticas vai além do discurso. Para colocar ações em prática, é preciso dinheiro. Na história das conferências sobre o clima, sempre se falou da necessidade de os países mais ricos auxiliarem os em desenvolvimento. E em algumas conferências foram definidos valores importantes. Em 2009, por exemplo, durante a COP15 em Copenhague, na Dinamarca, o compromisso foi de 100 bilhões de dólares por ano. Já na COP29, no ano passado, em Baku, no Azerbaijão, a meta subiu para 300 bilhões. Agora, o objetivo é aumentar esse financiamento para 1 trilhão e 300 bilhões de dólares. O que tem acontecido é que os valores que se esperava necessários para que os países em desenvolvimento pudessem fazer mais estão crescendo constantemente, não só pela aceleração da mudança do clima, mas também porque a mudança do clima acabou atingindo todos os setores da economia. Para esta especialista, financiamento será um tema central na COP30. Você tem países que já se desenvolveram, que já têm uma industrialização, na realidade, os grandes poluidores, foram os grandes poluidores, e hoje eles cobram de países como o Brasil uma conservação ambiental, um purismo, mas que compromete o desenvolvimento econômico desses países de desenvolvimento. Então, o subsídio é algo muito importante, o financiamento é muito importante. Essas obrigações incluem a transferência de recursos sob diversas formas para que os países em desenvolvimento possam ter um modelo de desenvolvimento que incorpore o clima e, portanto, seja compatível com a ameaça da mudança do clima. Neste ano, na presidência da COP, o Brasil vai apresentar um novo modelo de financiamento. É o Fundo Florestas Tropicais para Sempre. A ideia é que os países que preservam suas florestas tropicais sejam recompensados, tornando a preservação ambiental vantajosa economicamente. No caso do TFFF, o que a gente tem é um instrumento sistemático que vai trabalhar com a necessidade de fluxos estáveis de alocação de recursos para esse tipo de projeto. Então, é sim uma mudança de paradigma. De uma forma geral, a gente vê que todas essas iniciativas, na prática, elas estão buscando transformar conservação em ativos financeiros reais, conectando a floresta em pé, essa integridade ambiental, o investimento privado e, claro, um desenvolvimento social local. O Brasil também vai apresentar na COP30 modelos de financiamento feitos pelo BNDES para quem promove o reflorestamento no país. Nós estamos falando de um plano de investimento. Cada ação que a gente está realizando nas cidades, ela é organizada para repensar o entorno e tentar enfrentar o problema de forma estrutural e integrada. A COP é uma oportunidade para o Brasil
de não só continuar recebendo esses recursos, mas oferecer para o mundo e mostrar para o mundo que é sim possível garantir um desenvolvimento de forma sustentável com um modelo que substitua esse modelo predatório, emissor de carbono e destruidor do nosso planeta. Então, secretária, a gente viu aí na reportagem, me chama bastante atenção o volume de recursos, né? Na COP15, lá em Copenhague, em 2009, falávamos aí de 100 bilhões de reais para financiar o clima. Depois, esses números foram aumentando. Ano passado foi falado em 300 bi lá no Egito. E agora estamos falando em 1,3 trilhão. Ou seja, a coisa vai escalando num ritmo muito grande, né? É verdade, Karine. E esses números, de fato, isso é complexo, a discussão para os 100 bilhões lá de Copenhague, que na COP de Baku, na COP 29, houve uma grande discussão sobre financiamento e isso chegou a essa nova meta. Já um detalhe sobre isso é que os 300 bilhões de Baku não vêm das mesmas fontes que os 100 bilhões, talvez, de Copenhague. E é clara, a posição dos países em desenvolvimento, né, na Convenção Quadro das Nações Unidas e nas negociações da COP, os países em desenvolvimento negociam em conjunto. Há diversos grupos, mas a posição dos países em desenvolvimento foi muito bem refletida na matéria. Né, de que você precisa cada vez de mais recursos, que há uma dívida histórica dos países desenvolvidos, que foram os principais promotores de um padrão de produção, de consumo, enfim, de desenvolvimento. Não é que trouxe muito crescimento, mas também trouxe muitos impactos, não só climáticos, também ambientais e sociais de diversas ordens. Então, há uma dívida histórica e isso une os países em desenvolvimento. Por outro lado, nas últimas décadas, os países em desenvolvimento também cresceram muito. E hoje também são grandes emissores, muitos deles, não todos, há muitos países e países pequenos que não são. Mas o compromisso em si, ele é baseado numa dívida histórica e em compromissos formais, né, dos países desenvolvidos ao longo do tempo, como foi frisado. Aliás, compromissos formais, e como é que fica quando a gente fala em dinheiro, né, a gente quer saber quando é que esse dinheiro vem efetivamente. Então, como tem sido o cumprimento dessas metas ao longo dos anos e quais são os desafios para isso, para o cumprimento dessas metas financeiras? Olha, Karine, a verdade é que o cumprimento das metas, ele tem se dado aquém do desejo, né, dos países, do necessário, do desejo dos países em desenvolvimento. Por exemplo, os próprios 100 bilhões, há algumas estatísticas que dizem que você chegou, né, os países desenvolvidos chegaram a transferências de até 100 bilhões de recursos concessionais entre doações e créditos concessionais, ou seja, abaixo das taxas de mercado, no ano passado e retrasado. Outras estatísticas dizem que não. A verdade é que não há um consenso nem sobre a métrica. O que significa os 100 bilhões? Em geral, se você for olhar a letra das negociações, não há uma clareza. E ela é um pouco proposital. Nós todos acordamos a direção que queremos ir, mas nem sempre os detalhes, né, eles são muito claros. Então, por isso que eu digo, os 300 bilhões não são iguais aos 100, mas sim, a direção é a de ter maiores transferências de recursos dos países desenvolvidos ou ricos para os países em desenvolvimento, para ajudar na transição, acelerar a transição e, digamos, de alguma forma, pagar essa dívida histórica. Embaixadora, como é que o Brasil está se posicionando para que esse financiamento chegue efetivamente aos países que precisam? Olha, Karine, de diversas formas.
algumas delas já foram citadas na matéria, não é? Então, a proposta, uma das propostas é a do Fundo de Florestas Tropicais, uma proposta inovadora, porque ela não se baseia somente em doações, mas, na verdade, em investimentos. Então, os países, alguns países doadores poderiam investir, ganhar retornos, e isso nos permitiria formar um fundo para, então, ter uma fonte de receitas permanente para os países de florestas tropicais. Uma outra proposta é de uma coalizão internacional pelos mercados de carbono, que também permita acelerar, através de mercados de carbono, de ganho de integridade, né, e mercados regulados, acelerar a transformação. Nós também estamos trabalhando num conjunto de propostas no contexto do Círculo de Ministros das Finanças para a COP30. Esse Círculo de Ministros, ele é liderado pelo ministro Fernando Haddad e foi instituído pelo presidente da COP30, o embaixador Correia do Lago, e nós aí posso comentar, diversas áreas, pelo menos 5 áreas de prioridade em que nós estamos buscando construir com outros países, outros ministros da Fazenda, organizações internacionais, setor privado, a sociedade civil, buscando construir uma agenda para facilitar justamente a transição para o 1,3 trilhão. A gente vai para um rápido intervalo e já voltamos a conversar muito mais sobre a COP30. Até já. Estúdio COP30 de volta. Hoje nosso assunto com a secretária de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, embaixadora Tatiana Rosito, financiamento climático. Embaixadora, em todos os programas a gente faz participações de pessoas da sociedade civil que estão direta ou indiretamente participando das discussões da COP. A primeira participação vem do Instituto Clima e Sociedade, uma organização filantrópica que apoia o combate às mudanças climáticas. Eles apoiam desde o desenvolvimento de pesquisas técnicas e científicas, a formação de redes e o desenvolvimento de capacidades nos diferentes segmentos econômicos da sociedade brasileira. Vamos ver. A gente ficou muito também contente de saber que a presidência criou, né, uma iniciativa que a Fazenda está liderando, que é de criar um círculo de ministros da Fazenda, que vai um pouco além até do G20, porque ela traz uma diversidade maior de países. E a pergunta aqui para o Ministério da Fazenda, o que a gente gostaria um pouco de conhecer, é como é que está sendo feito esse trabalho do Círculo dos Ministros da Fazenda, que está trazendo aí vários ministérios da Fazenda para pensarem sobre as necessidades de como alavancar esses recursos, como é que o Ministério da Fazenda está fazendo esse trabalho, o que a gente pode esperar do Círculo. Olha aí, fechamos o outro bloco, o bloco anterior, exatamente falando do Círculo de Ministros, embaixadora, e aí? Então, eu agradeço a pergunta da Maria Neto. O Instituto Clima e Sociedade tem sido um dos parceiros âncora, no caso, para a sociedade civil, do Círculo de Ministros. Como eu mencionei, o Círculo foi instituído pelo embaixador André Correia do Lago, liderado pelo ministro Haddad. Nós o assessoramos nessa mobilização, que é uma mobilização global. Nós lançamos o Círculo em abril de 2025, com cerca de 25 países, também organizações internacionais, e com base em parcerias em 3 eixos, com uma parceria com grupos de especialistas e acadêmicos na área de financiamento climático, uma parceria com o setor privado e uma parceria com a sociedade civil. E o Círculo, ele é um grupo, hoje ele chega a 37 ministros convidados, né? E ele é um grupo de mobilização e engajamento, não é um grupo
negociador. Né? As negociações estão com os nossos negociadores climáticos. Mas ele é fundamental. Por quê? Porque, mais e mais, os ministérios de finanças e ministérios de economia em muitos locais, eles são centrais para alavancar esse financiamento. Muitos dos temas, seja temas fiscais, de planejamento econômico, tributários, respectivos ao gasto, e também temas relativos a bancos multilaterais e fundos climáticos, são temas da alçada dos Ministérios da Fazenda que estão nos conselhos dessas instituições, por exemplo. Secretária, eu queria saber como é que esses bancos multilaterais, então, eles têm atuado nessa interlocução aí do financiamento climático. Os bancos são um dos agentes fundamentais, nós acreditamos, para essa transformação. E, por isso, entre as 5 prioridades do Círculo de Ministros, uma delas é a contínua reforma dos bancos multilaterais de desenvolvimento para ampliar o financiamento sustentável. Esse é um tema muito caro aos países em desenvolvimento, ao Brasil em particular. É um tema que nós abordamos de forma bastante abrangente no G20, na presidência do G20 do Brasil no ano passado, em que nós lideramos a aprovação e o endosso pelos ministros e também pelos líderes de um roteiro para bancos multilaterais, maiores, melhores e mais eficazes. É o roteiro, ou nós chamamos o roadmap do G20 para os bancos multilaterais. Então, é um tema que já vinha também crescendo nessa agenda, agora ele é central. Por quê? Porque os bancos de desenvolvimento, eles emprestam a longo prazo, há recursos com taxas mais favoráveis de juros, nos trazem também conhecimento. E nós achamos, e isso é expresso no roteiro do G20, que os bancos precisam reformar, ampliar ainda mais o seu modelo operacional e de financiamento para focar os recursos onde é mais necessário no financiamento climático, muito também para alavancar mais e trazer mais capitais privados e, sobretudo, usar e serem exemplos e catalisadores de instrumentos mais inovadores, mais instrumentos, por exemplo, de garantia, instrumentos de troca de dívida, levar também os recursos concessionais para aqueles países que mais precisam. São coisas que já estão acontecendo e nós precisamos escalar ou ampliar. Embaixadora, o Brasil, por ter a Amazônia, a gente fica naquela questão se há possibilidade do Brasil ser privilegiado na captação de recursos. Há algum esforço de recursos internacionais de preservação, pelo próprio histórico do Brasil, de preservação, das políticas que têm sido feitas para manter a floresta em pé, as experiências que o Brasil tem. Nesse contexto, a gente pode falar que há algum esforço ou existe algum esforço para que o Brasil seja privilegiado aí por conta de todas essas políticas e por todo o esforço que tenha sido feito, ou isso é isonômico, esses valores, esses recursos? Olha, Karine, eu nem falaria em privilegiado, porque isso é uma coisa, digamos assim, um resultado natural, um pouco, primeiro, das potencialidades, e da importância dos recursos naturais, da biodiversidade e ecológicos, socioambientais, de uma forma geral, do Brasil, que é uma das maiores economias do mundo, maiores detentores, claro, da maior floresta tropical do mundo e com uma rica diversidade, todo o potencial em diversas áreas em termos de não só da floresta, mas de água doce no mundo, em suma, potencial de energia limpa e abundante. Então, ao mesmo tempo que é algo natural, eu posso dizer que os recursos não vêm tão naturalmente, Então, o governo brasileiro vem se esforçando há alguns anos para criar instrumentos. E nós temos, e aí eu tenho, assim, um pouco orgulho de dizer que nós temos criado, sim, instrumentos que talvez nos façam, e esperamos que possamos atrair mais recursos com isso, mas que tem sido esses instrumentos têm sido olhados e replicados, Por exemplo, eu posso citar a Plataforma Brasil,
de investimentos climáticos em transformação ecológica, né, que busca atrair recursos para o plano de transformação ecológica brasileiro, em si uma iniciativa pioneira, né, uma iniciativa de governo, mas liderada pelo Ministério da Fazenda, né, para permitir uma transformação ampla, profunda do desenvolvimento econômico, compatível, né, com a sustentabilidade socioambiental. Então, temos a plataforma, já mencionei o Fundo de Florestas Tropicais, a iniciativa da Coalizão Internacional dos Mercados de Carbono e muitas outras iniciativas que certamente, na área, sobretudo, de soluções baseadas na natureza, que tornam o Brasil uma referência. Por exemplo, o EcoInvest. O EcoInvest, também lançado pelo Tesouro Nacional, é um programa que busca implementar medidas para atrair mais capitais privados para a transformação ecológica e, sobretudo, mitigar um dos grandes riscos dos investidores, que é o risco cambial. É uma das grandes preocupações dos investidores internacionais que precisam trazer dinheiro e querem trazer para contribuir para o desenvolvimento de longo prazo. E uma das grandes barreiras que encontram é o risco cambial. Risco, né? De variação? De variação da taxa de câmbio ao longo do tempo. Ou seja, o investidor investe em um projeto específico, em geral entrará com os seus recursos em outra moeda, né? E, sobretudo quando falamos de projetos de longo prazo, esse é um risco importante, mas que o Brasil, e sobretudo através da iniciativa do EcoInvest, tem sido uma referência nesse projeto, atuando conjuntamente em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento e servindo de modelo para programas globais nessa área. Embaixadora, a gente percebe que o setor privado está cada vez mais nessa discussão do clima. Né? Queria saber de que forma, né, eles contribuem, de que forma o setor privado está sendo puxado aí para participar ativamente dessa discussão sobre financiamento climático. Essa é um tema interessante, Karine, porque muitas vezes pode parecer que nós estamos falando, o setor privado, nós queremos atrair, o setor privado precisa vir, como se não estivesse vindo. E pelo contrário, eu acho que as empresas já há alguns anos abraçaram imensamente, né? Grandes empresas brasileiras e globais são exemplos disso. Mesmo com alguns reveses, né, devido às posições específicas que podem mudar de certos, de governos, de diferentes administrações em relação ao clima, o setor privado abraçou. E por quê? Porque o setor privado vê oportunidades de investimento, de lucro, também, em investir em setores que são as grandes oportunidades para a construção de um ciclo virtuoso de crescimento nas próximas décadas. E esses setores, essa necessidade de transformação e de investimento, ela também está concentrada principalmente nos países em desenvolvimento e em países como o Brasil. Estamos falando de transição energética, incluindo renováveis, biocombustíveis, novas formas de energia e de, por exemplo, como hidrogênio verde, biometano, biobunker. Estamos falando também de soluções baseadas na natureza, de recuperação, por exemplo, de áreas degradadas e muitas outras áreas, por exemplo, que envolvem a indústria, não é? Veículos elétricos e toda a cadeia produtiva de eletrificação, incluindo baterias, e isso se une a temas como minerais críticos. Então, é um tema complexo, mas justamente por isso o setor privado vê também grandes oportunidades. Há barreiras, nós podemos comentar. Sim. É isso, vamos comentar no próximo bloco. A gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta. É muito rápido.
De volta, trazendo hoje as questões que envolvem financiamento climático, que, aliás, é um dos temas mais importantes da COP30, nessa entrevista com a secretária de Assuntos Internacionais do Ministério da Fazenda, embaixadora Tatiana Rosito. Embaixadora, vamos trazer mais uma participação da sociedade civil. Dessa vez, a pergunta vem de uma representante do Greenpeace. Vamos acompanhar. Todo ano, as florestas e a floresta amazônica são um super tópico. Mas falta coerência, falta um plano para implementar uma meta que os países assumiram, inclusive, em 2023, no último balanço global, que é de acabar com o desmatamento e revertê-lo, e também com a degradação florestal até 2030. A gente tem essa meta foi acordada, mas não existem caminhos claros sobre como isso vai ser implementado, como a gente vai obter financiamento, como é que esse sistema institucional da ONU e das COPs consegue apoiar esse processo nos países florestais. Então, embaixadora. Olha, Karine, eu acho que a pergunta trazida pela Camila é muito legítima e interessante, porque, de fato, você tem todas, anualmente, você tem a Convenção Quadro das Nações Unidas e as conferências das partes, que são as COPs. Sim. Mas olha que interessante, né? A forma como nós encontramos, né, no Acordo de Paris para ter um acordo global foram as contribuições nacionalmente determinadas. Que são os compromissos. Que são os compromissos. Os compromissos, eles são nacionalmente determinados, certo? Porque essa foi a forma possível de acordo. Os países submetem as suas propostas de compromisso, que são baseadas nos seus planos nacionais e que são revistos a cada X anos. Agora nós estamos na terceira revisão das NDCs, ou das contribuições nacionalmente determinadas. E o que nós estamos fazendo? O Brasil tem incentivado muito e encorajado e esperado, né, já apresentou a sua própria NDC em novembro de 2024, né, com propostas de redução de emissões de até 67% em relação a 2005, e nós temos buscado criar, sim, à frente da COP, né, vamos assumir formalmente a presidência em novembro, um ambiente para que essas contribuições determinadas, ou seja, as reduções, né, de emissões que os países vão fazer, elas possam ser mais ambiciosas. Um exemplo é fazer com que tenhamos acordos e para que o fluxo de recursos possa realmente ser ampliado. Isso vai facilitar com que os países, especialmente os países em desenvolvimento, possam também ter contribuições mais ambiciosas. O que a senhora está dizendo é que, apesar, né, cada país faz a sua contribuição, faz o seu compromisso, melhor dizendo, mas não há uma legislação global para colocar isso em prática, porque as legislações são aí de cada país. Exato, os países implementam. E, na verdade, qual é o grande desafio, mas que tem sido construído, e isso é muito evidente no Brasil, é fazer com que os planos e as estratégias nacionais de desenvolvimento reflitam as NDCs ou os compromissos internacionais. E esse é um caminho difícil de ser trilhado. Significa que, em todos os nossos planos de desenvolvimento, nós precisamos estar conectados, não só com a redução de emissões e mitigação, mas com toda a questão da adaptação também às mudanças climáticas, para que isso seja justo, para que isso inclua a visão da sociedade civil, dos povos e das comunidades indígenas, por exemplo, dos povos locais, das comunidades mais afetadas. E isso é um processo nacional de transformação, que não se faz em poucos anos. Mas o Brasil tem trilhado um caminho consistente. Eu mencionei já nos blocos anteriores algumas questões, não só o plano de transformação ecológica, mas a plataforma de investimentos. Essa plataforma de investimentos climáticos brasileira, ou seja, a BIP, ela é inteiramente baseada na relação entre a Estratégia Nacional de Desenvolvimento, os planos, o Plano Clima, o Plano de Transformação Ecológica e os projetos que nós queremos ver executados e para os quais queremos atrair capitais nacionais. Então, nós dizemos, eles precisam estar alinhados e nós vamos impulsionar, inclusive os bancos multilaterais, os fundos climáticos, a
financiar projetos que estejam sempre alinhados com os nossos planos. No bloco anterior, a gente falava, embaixadora, sobre o setor privado. E aí me ocorre sempre que em todas as entrevistas, em todas as ações até que a gente vê do governo, especialmente quando estão ligadas ao Ministério da Agricultura, Ministério do Meio Ambiente, a gente vê que há compromissos que o setor privado precisa cumprir, por exemplo, na hora de exportar, né? Muitos setores exigem aí certificação para receber esses produtos, então houve uma adaptação, mas não é tão fácil, né? Pois é, não é tão fácil por quê, Karine? Porque muitas dessas transformações, elas também custam. Muitas das tecnologias que nós estamos falando, seja em redução de emissões ou em programas de adaptação que envolvem saúde, água, saneamento e muitas outras áreas, eles exigem custos. Eu acho que medidas regulatórias, né, são importantes para isso, inclusive reconhecendo que, por exemplo, nos países mais pobres ou nos países em desenvolvimento, você pode levar um tempo mais longo para fazer essa adaptação. A mesma coisa quando nos referimos a pequenas e médias empresas, não é que tem. Então, em geral, as autoridades. Isso não só no Brasil, mas nós também discutimos isso nos foros internacionais, elas têm em conta, né, essa dificuldade e a necessidade de maiores ações de capacitação, de assistência técnica ou de maiores prazos para adaptação. Mas, em termos de recursos, nós esperamos, voltando ao nosso 1,3 trilhão, do roteiro Baku-Belém, 1,3 trilhão até 2035 para os países em desenvolvimento. Hoje em dia, nós estimamos que o setor privado esteja contribuindo com 30 a 40 bilhões. Isso precisa aumentar em quase 20 vezes, porque a ideia é que se possam atrair capitais privados até da ordem de 500, 600 bilhões para os diversos projetos de investimento nos países em desenvolvimento, incluindo o Brasil. Embaixadora, eu vou aproveitá-la aqui para a gente tentar explicar para o nosso telespectador uma questão. A gente está falando aí de financiamento da COP, desse 1,3 trilhão que seria necessário, então, para financiar as políticas todas, mas a gente sempre ouve, o governo de tal país está apoiando o fundo tal para o clima, outro país tem outro fundo para o clima. Qual é a diferença desse financiamento que está sendo discutido na COP e desses outros financiamentos que existem por aí? O Brasil, inclusive, recebe, né, alguns, e eu queria que a senhora nos explicasse a diferença. Karine, na verdade, esses financiamentos, os financiamentos, por exemplo, concessionais ou dos bancos multilaterais, eles estão incluídos nesses 1,3 e, no caso, quando se trata de recursos concessionais, de doações e alguns outros recursos concessionais, ou seja, com taxas abaixo do mercado, eles também estão, em parte, nos 300 bilhões. Né? Então, os recursos concessionais, eles são fundamentais, não só porque eles são um compromisso, ou seja, há um compromisso formal, historicamente, que está refletido nas convenções do clima e no Acordo de Paris, dessa transferência de recursos, também fortalecimento da atividade de capacitação, de assistência técnica e transferência de tecnologia. Há, sim, esse compromisso. Mas, além disso, cada vez mais, nós estamos trabalhando muito como nós chamamos, na mitigação dos riscos. Usamos muito em inglês a palavra de-risking. E para mitigar riscos, muitas vezes para a implementação de novas tecnologias que são mais caras, que são inovadoras, nós precisamos de recursos concessionais, de doações, de empréstimos a taxas mais baixas. Então, o capital concessional é cada vez mais fundamental para nós. Esses recursos que você mencionou, os fundos climáticos, por isso que nós estamos trabalhando tanto para ampliar e otimizar os fundos climáticos e reformar os bancos multilaterais. Embaixadora, nosso tempo é curto, mas já deu para a gente ter um panorama aqui dos desafios
do financiamento climático, eu queria ouvi-la a respeito das perspectivas para a COP. O que a gente pode esperar, né, diante de tantos desafios, tantas diferenças, né? Países assumindo compromissos, ora saindo dos compromissos. O que a gente pode efetivamente esperar aí dessa COP? Olha, Karine, eu acho que como a presidência da COP e tem mencionado, essa COP é uma COP muito da implementação. Nós já construímos um arcabouço em termos de acordos internacionais e através das contribuições nacionalmente determinadas, que nos permite ter ambição. Para que essa implementação possa ocorrer, é nessa área que nós precisamos trabalhar mais. É por isso que nós acreditamos que essa contribuição especial do Ministério da Fazenda, seja com propostas concretas na área do Fundo de Florestas Tropicais, da Coalizão de Mercados de Carbono, do EcoInvest, e que estão sendo consolidadas num relatório do Círculo de Ministros das Finanças para a COP30, que vai ser discutido numa reunião ministerial em outubro. É por isso que esse relatório é importante. Maravilha! Embaixadora, a gente está chegando ao fim do programa, mas eu quero agradecer a gentileza da entrevista. Obrigada. Eu que agradeço. E você que nos acompanhou até aqui, obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau!